No vídeo de hoje, o emocionalismo nas reuniões sagradas, um texto escrito pelo pastor Francisco Assis Gomes, publicado no jornal Mensageiro da Paz em fevereiro de 1976. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Emoção é sempre algo que impressiona e comove, dependendo da causa, chegando a produzir ânimo ou tristeza. É também a faculdade de se externar vibrações físicas pela comoção sensacional partida do profundo da alma. Em se tratando de notícias desagradáveis entre pessoas amigas, como o caso de incêndio, moléstia grave ou morte, conforme a natureza individual, há sentimento profundo com mudança de aspecto no rosto e soluços, em uns, em outros há gemidos, prantos e até desmaios. Quanto a isso, até Jesus chorou e sua emoção foi tal ante a multidão que moveu-se muito em espírito e perturbou-se. João 11, 32 ao 35. Sendo notícia alvissareira ou acontecimento prazeroso, a emoção pode causar tanta alegria que produza risos, choros e gritos, como aconteceu no tempo de Esdras com os hebreus quando foram postos os alicerces para a reconstrução do templo em Jerusalém ao saírem de Babilônia. Esdras 3, 1, do 9 ao 13. A leitura de um livro bom nos emociona. Uma notícia alvissareira nos emociona, uma pregação ungida com o poder do Espírito Santo nos emociona, até mesmo quando estamos pregando, se somos dominados pelo Espírito Santo e vemos a congregação alegre, nos emocionamos de tal maneira que nos gesticulamos e pulamos de alegria. Isso sempre acontece no nosso natural, sem usarmos de exibição. Há poucos dias, detendo-nos em uma livraria, firmamos a vista no título de um livro e, na nossa costumeira curiosidade, compramos o livro para tomarmos dele conhecimento. A obra não é volumosa, contém apenas 54 páginas. É muito bem escrita. O autor procura, com muita ênfase, orientar os leitores quanto à origem bíblica de sua denominação e, sobretudo, certo ofício nela existente. Com muito cuidado, esclarece a sua doutrina e apresenta uma historicidade bem elegante. Há, contudo, na parte da sua ética, sempre um porém que não deixamos de lamentar. Escreve: a emoção, muitas vezes, é somente fisiológica, é um ato do corpo, diríamos. Sendo do corpo, ela afeta o organismo humano e dos irracionais. O culto emocional rebaixa o Criador à criatura, martiriza a criatura com manifestações fora do natural. Realmente, a emoção é do corpo e poderá afetar o organismo humano dependendo da qualidade de emoção, nada tendo a ver com os irracionais e muito menos de rebaixar o Criador à criatura, mormente, se a emoção é motivada pelo louvor prestado ao Criador. Tratando sobre o culto de sua denominação, se expressa: presta culto racional e não emocional, nada de exageros nos rituais, nem gritos, nem gemidos que denunciem excitação. Referindo-se a certos movimentos passados, escreve: formaram uma igreja que davam muita ênfase aos dons, principalmente o da profecia e o de língua, e prossegue: há uma parte do culto que deve falar ao coração, mas há um coração controlado e equilibrado, não há um que se deixa vencer pela tremura, os gritos e o choro. Quem não descobre nisso que o autor está oferecendo aos membros de sua denominação um certificado de segurança contra os pentecostais? Isso, porém, não impede que eles conheçam o que nós conhecemos. Deus pode lhes conceder o mesmo conhecimento, o mesmo poder e a mesma alegria. Nosso Deus é dos que creem e nele confiam. Não negamos haver caso de exagero e exibição aparentando espiritualidade, sem nenhuma emoção espiritual existir.
Bem sabemos que aparecem os exaltados e pretensiosos, aliás, em número assustador, movendo-os de interesse pessoal para a vergonha e anarquia, mas os tais prestarão contas ante o tribunal de Cristo, segundo Coríntios 5:10. Negar, porém, a palpável realidade da emoção espiritual é negar a própria palavra de Deus. Se o que é emocional rebaixa o Criador à criatura, logo a dança de Miriam com as demais mulheres depois da travessia do Mar Vermelho foi uma humilhação para o Criador. Davi era rei, mas para ele não seria caso de rebaixamento ao Criador, nem desconsideração à sua dignidade real, unir-se com os mais humildes servos de Deus no mavioso séquito quando levaram a arca para introduzi-la em Jerusalém. Todos louvavam a Deus com imensa alegria. Davi gesticulava-se, bailava e saltitava, cheio de emoção, junto ao povo e nada lhe envergonhava. Só ficou zangada a palaciana Mical, filha de Saul, achando ser baixeza Davi se juntar com o povo de Deus. Ficou no seu suntuoso palácio e da janela criticava Davi, possivelmente com as suas comparsas, e ainda quando Davi regressava para casa, ela o chama atenção com sérias observações, porém recebe a merecida resposta. Os palacianos gostam de tecer comentários contra os servos de Deus, quando emocionados manifestam a sua alegria no serviço divino, esquecidos de que Deus lhes recomenda este tipo de adoração. Salmos 98, 4-6. A emoção não é característica apenas do corpo físico, pois a Bíblia nos afirma que até o Espírito Santo geme, Romanos 8:26. O zelo dos palacianos, no sentido de privar a emoção espiritual entre os seus membros, não lhes tem trazido os efeitos desejados. Prova disso é o contínuo surgimento de novos grupos renovadores. Todos os esforços para esgotar o mar com peneiras são inúteis. Vida sem emoção é fogo apagado, é vida morta. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Levíticos 6:13. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.